Muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos reunidos mais uma vez para prestar culto ao nosso Deus na noite de hoje, com o privilégio e a bênção de participar da ceia do Senhor. No momento oportuno nós estaremos fazendo isto. Somos gratos a Deus porque, em detrimento do contexto que nós estamos vivendo, a igreja continua podendo abrir as suas portas e oferecer à igreja, oferecer ao povo o alimento fundamental para poder enfrentar tudo que se passa à nossa volta, não é? Enfrentar com coragem, com força, com disposição, com ânimo, com fé, com confiança. E, meus irmãos, é assim que Deus vem mantendo o seu povo ao longo da história toda, não é? Tendo um relacionamento direto com Ele, uma comunhão com o seu povo, que está em desenvolvimento constante. E a igreja não pode descuidar disto. Tudo que nós precisamos, considerado essencial, está funcionando, não é assim? Aí nós precisamos de alimento, corremos ao supermercado, está lá. Precisamos de medicamento, corremos até a farmácia. Precisamos abastecer o carro, a gente pensa um pouquinho, depois vai correndo para lá também, não é? A diferença em relação à igreja é que nosso espírito não reclama de uma maneira direta. Nosso espírito não reclama porque nós estamos ausentes, não é, do ajuntamento solene, não. Não é que nem um estômago vazio que reclama e faz a gente ficar apavorado e correr atrás de alguma coisa logo, principalmente se vem a hipoglicemia, não é? E a gente mal consegue ficar em pé e sabe que pode desmaiar a qualquer instante. Imaginem vocês o estado de espírito de quem não tem buscado a Deus através da igreja. Alguns acham que podem fazer isso sozinhos, e de fato podem mesmo, não é? A questão é que não é a mesma coisa. E por outro lado, vocês sabem que quando nós somos entregues aos nossos próprios cuidados e caprichos, a disciplina não é a mesma, não é? É que nem um empregado que tem a liberdade de escolher a hora de começar o trabalho e a hora de terminar. Vira uma bagunça muitas vezes, não vira? Mas quando ele de algum modo tem normas para cumprir, horário para entrar, para sair para o seu almoço, para deixar o emprego, aí tudo muda. Na igreja não é diferente, nós somos pessoas assim em todos os segmentos da nossa vida. Então, se nós somos entregues ao próprio arbítrio para decidir quanto tempo nós vamos dedicar à oração, quanto tempo vamos dedicar à leitura bíblica, quanto tempo vamos dedicar na meditação da palavra de Deus, irmãos, nós corremos muitos riscos, porque nós temos tantas prioridades na nossa vida, que aquilo que diz respeito à alma, acaba de algum modo na nossa concepção podendo esperar. Então, meus irmãos, graças a Deus pela existência da igreja, graças a Deus pelas exortações claras na Escritura, de que nós jamais devemos abandonar o ajuntamento solene, graças a Deus, porque as leis nos favorecem e nos permitem estar reunidos e buscar a Deus presencialmente. Isso faz muita diferença, não é? Então, meus irmãos, pensando nisso, nós vamos orar e vamos falar com Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e receba o culto que nós viemos prestar-lhe na noite de hoje. Então, inclinem sua cabeça, vocês estão aí assentados aqui, os irmãos estão em casa nos acompanhando, feche os seus olhos, não se deixe distrair por nada nesse momento, porque nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, graças rendemos, porque o Senhor nos permite mais uma vez estar reunidos
para glorificar e honrar o teu santo e bendito nome. É certo, Senhor Deus, que nós temos pecado, é um fato, nós somos pecadores. E se o Senhor olhar para as nossas iniquidades, a tua palavra diz que ninguém pode resistir, permanecer firme e em pé, porque nós não damos conta, nós não temos condições de sequer computar os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros, não temos. Glorificamos o teu nome e imploramos, Senhor Deus, valendo-nos da tua misericórdia que é infinita, do teu amor, da tua bondade, para suplicar o perdão para os nossos pecados, purificação da nossa alma, transformação de vida. E rogamos, ó Deus, que uma vez perdoados, purificados, ó Deus, e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que o culto que viemos prestar-te seja recebido na tua presença, para a honra e glória do teu nome e para a edificação do teu povo que está aqui e aqueles que nos acompanham online, Senhor. Ajuda-nos, fala o nosso coração. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como está aí previsto na ordem litúrgica, nós vamos ao som do piano. Quando a nossa irmã Ângela começar o hino, os irmãos ficarão em pé para nós cantarmos com bastante entusiasmo Avante, ó crentes. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, peguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio de perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passos triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então eternamente vencedor, com Cristo Salvador. Podem sentar, meus irmãos. Palavra de ordem. Essa é a palavra de ordem. Avante, ó crentes, avante. Enquanto o mundo para, enquanto o mundo se debruça perturbadamente em torno de pesquisas, estudos, atrás de respostas, a igreja continua, a igreja segue. Avante, como diz aqui o autor do hino que nós acabamos de cantar. Bom, na sequência convido os irmãos a que abram suas Bíblias no Salmo 92. No meio da Bíblia sempre tenho feito isso para facilitar, para que todos os irmãos consigam acompanhar com mais facilidade. Uma coisa é estar vendo os irmãos aqui que já encontraram esperar e ler no momento certo, e outra coisa é quem está do outro lado. Eu não sei se já encontrou, se não encontrou ainda. Então agora, Salmo 92, de 1 a 15, nós vamos ler juntos, ok? Responsivamente. Do 1 ao 15, diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus
meditarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar, vamos ler juntos? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que Deus grave no nosso coração sua santa palavra, meus irmãos, e nos edifique. Eu havia esquecido de pedir aos irmãos que estão conectados ao Wi-Fi da igreja, ainda tenho que fazer esse pedido, desculpem, para nós não sobrecarregarmos a internet. Às vezes a imagem fica meio tremida, às vezes dá uma parada e continua, tá bom? Então aí usem a tecnologia 4G, tá bom, meus irmãos? Façam essa gentileza para mim. E logo, logo os nossos irmãos aí responsáveis estarão providenciando para que a gente fique livre desta preocupação, ok? Nós vamos orar, oração de intercessão. Pela manhã eu já estive agradecendo, mas vamos fazê-lo novamente agora, no culto da noite, em favor dos irmãos que fazem aniversário, não é? Hoje é aniversário da Júlia, está completando 17 aninhos, que maravilha! Ontem mesmo eu fiz 17 anos, ó. Como é que o tempo voa, né? 17 anos. E o Gabriel, que também está completando os seus 20 e poucos anos. 25? Ih, Gabriel, você está ficando velho, rapaz. 25 anos, vai ser no dia 9, não é hoje. É no dia 9. E o Murilo não está aí ainda, né? Não está. De manhã ele esteve. Mas o Murilo também será no dia 9. Então, eu vou pedir primeiro ao nosso cameraman que venha aqui à frente, por favor, porque eu vou me dirigir até ali para orar com a Júlia, orar com o Gabriel e orar por outros motivos também. Vou precisar de um microfone, meus irmãos. Pode ser que ele está ali na mesa, ali, ó. Pode ser esse também, pode ser. Obrigado. Bom, nós temos motivo de gratidão. Aniversário que os irmãos... a Júlia faz hoje, o Gabriel dia 9, né, de quarta-feira, se Deus quiser. A recuperação de alguns irmãos, não é, que estão aí enfermos e se recuperando, graças a Deus. A orar por aqueles que estão em tratamento, Lisbeth, né? Tem uma tia minha, irmã do meu falecido pai, com 84 anos, ela está bem mal, viu? 84 anos. Pode ser que a hora dela esteja se aproximando, como a cada um de nós está. Mas assim, quando eu falo...
Mas deixa eu só terminar de falar da minha tia, né? Aqui, minha tia Dejaneira, que está com 84 anos e está internada na UTI. Pode ser que ela não resista não, mas está nas mãos do Senhor, né? E também internado está o Anísio, irmão da Loide. Vamos orar por ele. E o Renato está internado, irmão da Lídia. Vamos orar por ele também. E tinha um outro semana passada, o Fábio, é situação de saúde, não é? Vamos orar por ele também. Ok, deve ter mais gente, a lista vai aumentando, a lista é muito grande. Então nós vamos fazer assim, nós vamos agradecer primeiro, não é? Eu não estou com gosto de bolo ainda, lá em casa não chegou nada. Pode ser que até quarta-feira chegue, né, Gabriel? Quem sabe? Não é? Vamos torcer, né? Mas de qualquer modo a minha alegria não está no bolo, está no fato de vocês estarem vivos, saudáveis, sobretudo na presença do Senhor. E isso para mim faz toda a diferença, porque todo mundo faz aniversário, mas só aquele que teme a Deus tem motivo para comemorar. Vocês sabem disso? Por que será? Porque se eu estou sem Cristo, se eu não tenho temor a Deus e faço aniversário, eu estou comemorando o quê? A minha proximidade da condenação eterna? Não posso comemorar um negócio desse. Aí quando eu fizer aniversário eu vou ficar preocupado, porque a vida está passando e a condenação está cada vez mais próxima. Mas no nosso caso, Paulo diz assim que nós estamos agora mais próximos da salvação do que quando lá no princípio cremos. Isso faz diferença, viu? Alegrar-se em Deus por vários motivos, principalmente por esse, tá bom? Então vamos orar, inclinem suas cabeças, os que estão em casa também, e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela vida da Júlia, tão jovem, mas que tem sido tão útil nos trabalhos que temos realizado aqui. Que o Senhor seja honrado, seja glorificado, ó Deus, pela bênção que é não apenas a Júlia, mas toda a sua família. Abençoe, ó Deus, teu servo Nilson, sua esposa Vânia, a Isa, assim, ó Deus, de tal maneira que eles contribuam para o crescimento, desenvolvimento na fé da Júlia. Abençoe também a vida do Gabriel, que, ó Deus, tem acompanhado também, cada dia, as realidades que esta igreja vem vivendo e dando a sua preciosa contribuição. Obrigado. Que o Senhor seja com ele, ó Deus, ele que vive, de algum modo, vive sozinho, e tem os seus familiares espalhados por aí, e que, ó Deus, mais do que muita gente pensa, precisa e depende intensamente do teu favor, da tua ajuda, do teu apoio, para permanecer firme e, ó Deus, crescendo e desenvolvendo a sua fé, se crescendo e desenvolvendo também em santificação. Que o Senhor seja com ele, que o Senhor tenha misericórdia e o ajude nas suas necessidades transitórias, sobretudo aquelas de caráter eterno. Agora, Senhor, nós imploramos pelos irmãos, pelas pessoas cujos nomes foram mencionados aqui. A minha tia em Minas, no leito de enfermidade, já com idade de 84 anos, um organismo já cansado. O Senhor a tem nas tuas mãos, assista, Senhor Deus, com a tua misericórdia e graça. Seja também, ó Deus, com Anísio, irmão da Loide, usando também de misericórdia para com ele, para que ele se recupere de acordo com a tua boa vontade. Assista o Renato, Senhor Deus, distante que está, também internado, que tua mão, boa mão, seja com ele e o ajude na sua recuperação. Seja com a tua serva Lisbete, Senhor, nos muitos tratamentos que ela precisa fazer, e com ela sua filha Litéia. Que o Senhor a sustente, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor conduza os seus passos e aumente a sua confiança no Senhor. Olha também para o Fábio, amigo da Sandra, que domingo esteve conosco, e que, ó Deus, carece muito e muito da tua ajuda. Supra as suas necessidades psicológicas, mentais, físicas. Ajude, ó Deus, para que ele
enfrente as suas enfermidades com galhardia, com coragem, confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Pode sentar, que Deus abençoe. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Isso. Segundo lá a aula de domingo passado, vocês com a máscara eu 100 é 50%, né, mais ou menos. Próxima vez eu ponho a minha na hora de comentar assim, ó. Tá bom? Pode sentar. Obrigado. Pode deixar, porque agora nós vamos para os cânticos, ok? Pode até desconectar aqui. Vou convidar os irmãos, departamento de música, que venham à frente, para nós sermos conduzidos em 3 cânticos, por favor. Boa noite, meus irmãos amados, que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda sempre saúde e fôlego da vida para louvarmos, para bendizermos ao seu nome. Vamos ao versículo da semana, Salmo 103, 17. Todos memorizaram? Vamos todos juntos, em uma só voz, Salmo 103, 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, 17. Misericórdia do Senhor que se renova todos os dias, não tem fim sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé. Impressionante é o seu amor que nos redimiu, nos chamou, somos os seus filhos quebrantados pelo seu amor.
forças, maior do que poderes, maior que reis. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Por amor, sua vida entregou por nós. Criado por
onde nós encontramos calma, encontramos paz. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus nos satisfaz.
Lá embaixo, sim. Vamos lá. Uhum. Eu vou lá, vou com o tripé. Tem uma criança ali esse ano novo. O Lucas também estava com saudade de você, Lucas. Mais alguém com saudade do Lucas aqui? Hã? Muito bem. Nós vamos orar a Deus para que Ele use a Júlia, que esteve dando aula de manhã, né, Júlia? E agora vai falar à noite também. É no aniversário dela. E ela vai ficar sem a comida espiritual hoje à noite, Júlia. Domingo que vem você vai ter que participar de um culto e depois eu vou fazer um culto só para você, ó, para compensar hoje, né? Irmãos, vamos orar e pelas crianças. Quem vai orar, Lica, não é? Pelo que eu estou vendo, pedindo a Deus que abençoe o culto infantil. E pede para que abençoe a gente também, tá? Por favor. Pode orar. Senhor, meu Deus, obrigada por mais esta noite que o Senhor nos deu, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em tua casa, que a gente aprenda a tua palavra cada vez mais, Senhor. Que o Senhor abençoe o culto infantil, que seja muito bom, Senhor, nessa aula, que o culto aqui na igreja também seja bom, Senhor. Que o Senhor abençoe nossas vidas, Senhor. Obrigada por nós termos vivido com saúde até aqui, Senhor. Obrigada por tudo, livre de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, minha filha. Vão em paz. Deus abençoe vocês no culto infantil. Amor, por favor. Obrigado, viu? Meus irmãos, vocês perceberam que nós fizemos uma alteração na liturgia de hoje, porque em geral nós cantamos um hino antes que as crianças saiam, aproveitamos e concedemos a oportunidade para os irmãos entregarem os seus dízimos e ofertas, mas hoje, como os irmãos já sabem, nós temos anunciado a cerimônia de investidura do nosso irmão presbítero Bonora. Diferente da ordenação, não é? Nosso irmão presbítero Bonora foi ordenado pela primeira vez há alguns anos e vem desde então servindo a Deus de muitas maneiras. E eu gostaria, meus irmãos, antes de proceder diretamente à investidura do nosso irmão presbítero Bonora, por quem nós temos grande carinho e consideração, convidá-los a que abram as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Quando eu quero, meus irmãos, quando eu planejo uma exposição mais objetiva, não coloco aí na projeção, não. Só que às vezes o fato de não estar na projeção e aqui detalhadamente acaba me fazendo falar mais do que o esperado, mas eu não posso falar tanto assim, porque depois nós teremos também a ceia do Senhor. Depois que eu ler esse texto, então nós vamos orar e vamos refletir em algumas coisas importantes para a igreja, para a nossa vida.
Mais uma vez, irmãos, abram aí as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 6 a 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 6 a 8. O texto diz assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo do meu pai, do teu pai, que o teu pai, desculpem, nos impôs. É porque eu ia ler só até o 8, né? Mas vamos seguir um pouco mais. Os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás. Vamos contrapor, irmãos, aí, logo de cara, o conselho dos idosos, foram dados pelos idosos, está no versículo 7, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Agora o conselho dos jovens que cresceram com Roboão: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Duras essas palavras, não é? Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por estarmos aqui mais uma vez diante da Tua Palavra, olhando para esta experiência vivida por Roboão, e rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar hoje um pouco diferente, não necessariamente falando do contexto, a gente vai até o contexto daqui a pouco, mas os jovens conhecem a palavra rebobinar? Rebobinar? Conhece, Isa? Rebobinar? Rebobinar, voltar atrás, não é? Então, quem costumava usar fita cassete, VHS, não é? Então tinha que rebobinar para ver, e quando a fita embolava, eu já consertei muitas fitas, sabe? Ficava aquela imagem toda, mas dava certo. Hoje é mais fácil resolver isso porque é tudo digital, né? A maioria é digital. Bom, vamos rebobinar um pouquinho o filme da nossa igreja aqui, quando eu cheguei aqui. Os jovens que estão aqui não vão se sentir ofendidos porque a maioria deles não estava aqui, né? Mas eu fui recebido por uma senhorinha, uma senhora, cuja filha está ali, do lado da Lisbeth, lá, Josmari. Dona Josmari Day me recebeu na sua casa pela primeira vez quando eu vim para esta igreja. Muito amor, muito carinho, me ofereceu um almoço que foi uma bênção, não esqueço até hoje, onde o Cardoso fazia churrasco enquanto eu estava lá sonhando, né? Como é que vai ser isso aqui, né? Será que vai ser sempre assim, né? Como é que serão os próximos dias? Ok. Josmari Day marcou a minha vida, não por causa do churrasco, não, mas pelo modo carinhoso com que me recebeu aqui nesta igreja. Todos vocês que estavam na época, claro, o fizeram. É que eu estou destacando alguns nomes. Por exemplo, a dona Eunice, a filha dela está ali também, a Lídia.
Dona Eunice tinha 94 anos, não é? 94 anos. Dona Eunice já me recebeu de uma outra maneira. Ela foi companheira de visitas na casa de algumas pessoas aqui, não é? Eu não ia sozinho. A igreja tinha jovem? Tinha, né? Alguns jovens meio tímidos ainda, né, Isa? Ariane, tinha alguns aí meio tímidos na época. Então, Deus usou os anciãos, as anciãs, melhor dizendo, não é? Veio a dona acabei de falar, né? Dona Eunice, e me acompanhou em várias visitas, e me ofereceu um cafezinho da tarde na casa dela, várias vezes. Eu ia visitar a Dona Eunice para compartilhar do Evangelho, para orar com ela. Ela não me deixava sair sem tomar cafezinho, aí pronto, foi alimentando. Por isso hoje, quando eu cobro umas coisinhas, vocês não devem reclamar, vocês não vão poder nem cobrar de ninguém, porque elas hoje estão na presença de Cristo, não é? Elas me deixaram mal acostumado, não é? Mas é assim que os antigos aprenderam, não foi? É assim que os antigos aprenderam. Aí o tempo foi passando, Deus havia chamado Dona Josmaridei, Dona Eunice. Sabe quem começou a se despontar como assim uma excelente visitadora? A Dorinha, outra anciã, bem mais nova que a Josmaridei e a Dona Eunice, bem mais nova. Mas a Dorinha, ainda com andador, ela falou: ai pastor, não vou atrapalhar. Eu falei: de jeito nenhum, de jeito nenhum. E entrava a Dorinha com andador e tudo no carro, e nós saíamos para visita. Aí, no meio dessa turma, para não falar que eram só mulheres, aí surgiu um senhor Bonora, está ali, surgiu o presbítero Bonora. Pastor, onde nós vamos hoje? Não é assim, nós vamos hoje. Aí eu dizia: seu Bonora, eu vou levar a ceia para fulano. Ele: posso ir com o senhor? Começou com um negócio de pastor ligar para mim e falar assim: essa aqui é a sua cruz, pastor, é a sua cruz. Aí chegou uma época que eu sabe uma coisa, não adianta eu ficar falando: para de falar isso, seu Bonora, para de falar isso. Chegou a hora que ele ligava e falava assim: fala minha cruz. Eu já dizia logo assim: fala minha cruz, né? Porque assim era um modo carinhoso de o seu Bonora estar sempre se dispondo. Outro dia ele puxou minha orelha, não faz muito tempo não. Eu vou dedurar, seu Bonora. O senhor está me ouvindo bem? Mais ou menos, né? Que bom, que eu vou dedurar o senhor agora. Ó, o seu Bonora, outro dia, eu falei: pastor, eu quero falar uma coisa com o senhor. O senhor sabe que eu sou sim, sim e não, não. E o que eu tenho que falar para o senhor, eu falo para o senhor. Eu falei: ótimo. Aí eu pensando comigo, né? Vamos ver o que é, né? Estou esperando. Falou assim: outro dia o senhor falou para mim que o senhor estava querendo retomar umas visitas esse ano, mas o senhor iria sozinho. Eu vou dedurar, seu Bonora. Eu não acredito no que ele falou. Falou assim: eu estou atrapalhando o senhor na visita? Eu estou te atrapalhando na visita? Eu olhei para ele, fiquei pensando: será que eu respondo essa pergunta? Aí eu expliquei: seu Bonora, isso eu diria para qualquer outra pessoa por causa do momento. Por causa do momento. Tem algumas pessoas que não estão nem abrindo a porta para a gente lá, com medo. Você não vem visitar agora não, pastor, porque deixa passar esse tempo. Então tá, vamos deixar passar, não sei quando, vai passar, né? Não sei quando vai passar. Graças a Deus, seu Bonora entendeu bem também, que eu não fico enrolando, né? A gente fala, e o seu Bonora muitas vezes pegou aí no chifre da cabeça do boi, não é? Seu Bonora, é claro, não vou abrir mão também da pessoa do presbítero Garmes, que ao lado do seu Bonora foram os dois oficiais que estavam aqui na igreja, segurando as pontas no momento mais difícil, um dos, né, momentos mais difíceis que a Igreja Aliança enfrentou. Então, tanto o presbítero Garmes quanto o Bonora estavam aí. E eu não me lembro, é mais fácil eu contar os dias que o Garmes e a Lídia faltaram a esta igreja, escola dominical e culto. É mais fácil eu contar o dia que esses irmãos faltaram do que a presença deles na igreja. Eu não dou conta.
de contar aqui quantas vezes eles vieram às reuniões. Não, de jeito nenhum. Aí nós começamos as reuniões de oração do ano passado e pensem, lá estavam os idosos mais presentes do que a juventude. Lá estavam esses mesmos nomes que eu acabei de citar, presbítero Games, presbítero Bonora, aí na sequência veio o presbítero Osmar, né? O Edson, né, com 85 anos já, 84, por aí, já estava lá firme, né? O Edson, a Lisbeth já não está tão assim lá na frente, mas está novinha ainda. Então vejam, meus irmãos, o valor dessas pessoas que muitas vezes não estão nos bate-papos do WhatsApp, nas conversas, né, que a moçada gosta de ter, né, nas lembranças, não estão, mas sinceramente, tira esse povo deste período de pastorado, o que me restaria? Claro que Deus levantaria outros, Ele sempre levanta, mas eu faço questão de enfatizar, foram estas as pessoas que Deus levantou. Deus não levantou um jovem. Dizer, que bom pastor, o senhor está chegando aqui, nós estamos aqui, ficamos poucos jovens, mas estamos firmes, pode contar conosco. Não é uma crítica a vocês, repito, porque muitos jovens saíram da igreja com as suas famílias, não é? E os que ficaram tinham um compromisso com Deus e com a igreja, com a sua família. E os mais antigos tinham amor a Deus. Dona Eunice, como aquela mulher amava a Deus, como amava. Dona Josmaridei, que compromisso, não faltava estudo bíblico, nem a Dona Eunice nem a Dona Josmaridei, não faltavam estudo bíblico na igreja. Agora, meus irmãos, na noite em que nós vamos investir um homem de 86, vai fazer 87 esse ano, não é, seu Bonora? 87 anos. Eu me lembro da Dona Eunice com 94, e aí me lembro desse texto tão precioso, e de um rei que foi muito tolo. Sabe por quê? Porque ele fez o contrário do que eu fiz. Podia ter pensado comigo, em nenhum momento fiz isso. Falei, gente, o que eu vou fazer com essa igreja cheia de idosos? Nunca pensei isso, nunca, não deveria jamais. O que eu farei? Eu dei graças a Deus pelo carinho, pelo amparo, pela maneira maravilhosa como estes anciãos e estas anciãs me receberam nessa igreja. E eu não tinha motivos para procurar pastores jovens ou alguém mais novo para me aconselhar, porque eu estava cercado de pessoas experientes, maduras, para poder me ajudar na minha caminhada pastoral, porque era um desafio, continua sendo e vai ser sempre um desafio. O jovem tolo Roboão fez uma coisa terrível, não é? Ele começou, mas ele desprezou os conselheiros reais, que eram mais antigos certamente, eram os conselheiros de Salomão, seu pai. Salomão teve um problema muito sério com Jeroboão. Jeroboão tinha um carisma com o povo de Israel, que no tempo de Salomão ele fugiu da jurisdição de Salomão, e é claro, teve vários seguidores. Agora que Salomão havia morrido, então Jeroboão pensou assim, bom, agora o rei é outro, quem sabe a gente consegue voltar, né, se relacionar e ter assim uma vida melhor. Quando Jeroboão veio se aconselhar com Roboão, vocês ouviram bem o que o texto disse? Todos nós precisamos de conselho. Bom, esse seria um primeiro ponto que eu colocaria aí, viu? Todos nós precisamos de conselho, todos, desde os mais novos até os mais velhos, todos
precisam de conselhos, todos. A questão é, nós estamos dispostos a ouvir os conselhos que nós buscamos? Ora, se Roboão, o rei de Israel, ao ouvir Jeroboão pedir clemência, tentar reatar os laços, retornar, não é, para Israel, e ainda era um reino só, Saul, Davi, Salomão e Roboão tiveram o prazer e o privilégio de reinar em todo Israel, todo. Agora Jeroboão chega, pede orientação. Roboão, num primeiro momento, vamos dizer assim, sabiamente, sensatamente, vai aos idosos, aos anciãos, conselheiros do pai. E aí diz: o que eu digo para esse homem? Não é? As palavras deles foram palavras sensatas, não é? Eles não queriam que Roboão fizesse qualquer negócio com Jeroboão, não. Eles não queriam que Roboão negociasse a sua fé em Deus, também não. Eles queriam que Roboão fosse flexível, desse uma oportunidade, fosse sensato, fosse sábio. Então as palavras dele foram assim: olha, se hoje te tornares servo deste povo e o serviço. Então havia mais do que um homem envolvido, havia muitas pessoas que eram seguidoras de Jeroboão. Vocês vão ver um pouco mais à frente o resultado disto, não é? Se te tornares servos deste povo, disseram os seus conselheiros, e os servirem, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. O que ele fez? Está, meus irmãos, na natureza jovem. Salomão escreveu isso, falou sobre isso, dizendo que a falta de siso. O que é a falta de siso? A falta de juízo está atrelada à juventude. Então, não sou eu que estou dizendo isso, não. Ou vocês acham que eu também já não tive muita falta de juízo? Estou colocando assim de um modo meio estranho, mas é isso mesmo, né? Então já faltou-me muito juízo. Hoje ninguém pode virar para mim: pastor não tem juízo, né? Pastor não tem juízo, não pode nem pastorear, né? Não pode nem ser pai, nem marido. Não pode, não tem juízo. Vai precisar ser cuidado por alguém, porque não tem juízo, né? Então, Roboão, infelizmente, apesar de rei, não teve juízo. O que ele preferiu? Vou conversar com os outros que cresceram comigo. Cresceram comigo. Gente, quando eu disse assim, duro discurso foi o conselho que aqueles jovens deram para o rei. Aqui, não é? Ele desprezou, eles nem eram conselheiros reais. Não eram amigos de Roboão, colegas de Roboão, amigos da onça, não é? Porque o conselho que eles deram foi uma catástrofe, foram uma catástrofe para o Israel. Então, o texto lá no versículo 8 diz que ele desprezou o conselho dos anciãos e procurou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Não eram não na condição de conselheiros, eles o serviam. Então disse, e aí eles respondem aquilo que nós falamos, né? Ele diz assim, disseram para ele: olha, fala para eles assim, ó, meu dedo mínimo, ou mínimo aqui, né, é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Isso aqui aconteceu num prazo de 3 dias, quando Jeroboão havia vindo a Roboão, pediu que houvesse uma reconciliação com o reino, e então Roboão deu 3 dias para resolver. Então nesse período ele foi aos conselheiros mais antigos, e aí, não satisfeito com eles, foi aos jovens que cresceram com ele e recebeu esta orientação:
ele disse ipsis literis aquilo que ouviu dos jovens. Meus irmãos, é incrível, eu paro aqui para dizer, todos nós precisamos de conselhos, mas é também comum observar como pessoas tomam conselhos, já vão a pessoas, a outros, de onde elas deduzem o que poderá ser falado, o que poderão ouvir. É ir atrás de algo que se quer ouvir, não o que se precisa ouvir. Olha, para muitos jovens filhos aqui, a pior coisa que tem é ficar ouvindo conselho de pai e mãe, não é? É a pior coisa, porque muitas vezes vai ser muito mais não do que sim. A maioria das vezes vai ser não. E aí esses jovens olham para os pais e veem neles esses conselheiros velhos, gagás aqui, vou dizer, estou usando minha expressão, a Bíblia não diz isso não, né? Meu pai, no caso, né, seja você ou eu, né, meu pai tem tá, suas dezenas, suas décadas de vida, meu pai já tem meio século de vida, por que eu vou ouvir meu pai? Então eu vou conversar pelo WhatsApp, pelo Instagram, com aquele que está crescendo comigo, porque ele me entende. Olha, que situação. Se o Rubão tivesse o WhatsApp, ele provavelmente trocaria umas mensagens com esses rapazes aqui. Ou vocês acham que não? Mandaria umas mensagens para eles, e eles mandariam de volta. Assim, rapaz, você está doido? Fala isso para ele. Não. Seja duro, seja homem, você não é macho não, vai lá, mostra quem é que manda aí nesse reino. Meus irmãos, a gente costuma dizer assim, em termos de família, quem estará junto com os seus filhos até o final da vida são os pais, junto, ligados, presos, até o final da vida. Colegas, entre aspas, amigos, eles passam. Quem ama de maneira incondicional a um filho, senão os seus pais? Quem ama? Eu, quando procurei a minha esposa, não foi um amor incondicional de cara, não. Eu tinha interesse, claro que tinha interesse. Eu tinha os meus interesses, como ela tinha os dela, né? Ali num primeiro momento não foi um amor incondicional. Amor incondicional é agora que ela tem que me aguentar bastante, em muitas situações. O amor incondicional é aquele que sabe que é até o fim da vida. O amor incondicional é aquele que leva a abrir os ouvidos e falar assim, o que eu preciso ouvir o meu cônjuge. E o amor incondicional é o mesmo que os pais compartilham com os seus filhos. Outro dia eu disse para minha filha, eu falei assim, olha, se em alguma ocasião, minha filha, se nós estivermos numa rua e alguém vier avançar sobre você, ou te agredir, ou te ferir, o seu pai se coloca na sua frente e é capaz de morrer, literalmente, por sua causa e por amor somente. Só por amor. Nada mais. A juventude tem os seus interesses, são vários. O mundo então nem se fala, não é? Se a gente for abordar sobre a igreja e o mundo e nossa vida, o mundo é tão interesseiro que a gente perde a noção. E o jovem só serve para o mundo enquanto ele tem algo para oferecer, não tem mais, é descartável, acabou, não presta mais. Quem recebe? Quem é que recebe um filho que o mundo chutou, desprezou? Quem recebe? Os pais. Os pais. Pais cujos conselhos são muitas vezes cafonas, ultrapassados. Pais cujos conselhos são às vezes insuportáveis. Quando um filho se dá mal no mundo, esses são os homens e mulheres que abrem as portas e dizem, volta, vem, porque aqui você tem mais uma chance para se recuperar na vida. Qualquer filho. Durante a minha vida eu tenho visto isso muitas e muitas vezes. Meu próprio pai deu oportunidades a filhos muitas vezes. Filhos que gritavam com eles,
gritaram muitas vezes com eles. Eu às vezes tive que intervir e falar: para de gritar com meu pai, não grita com a minha mãe. Mas esses mesmos filhos dependeram deles para serem ajudados, se levantarem quando caídos. Então agora, olhem para Roboão, ele fica cego, ele não ouve, não percebe o erro que estava cometendo, o erro crasso que estava cometendo aqui. E quando Jeroboão volta, aqui no versículo 12 diz: veio pois Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia, o que Roboão havia dito, não é? Dura resposta, versículo 13, dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, repetiu as mesmíssimas palavras: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda os agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque aí é outra coisa interessante, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Deus já havia dito que o reino se dividiria. E que lástima que Roboão é que foi esse instrumento, não é? Que lástima. Se algum dia tiver que haver alguma ruptura na vida de uma igreja, eu não quero ser parte dela. E então, meus irmãos, o resultado disto aqui é que então Jeroboão saiu da presença de Roboão indignado e com um grupo tão grande de pessoas que foi suficiente para dar origem ao reino do norte, Israel. Eles o proclamaram Jeroboão rei em Israel. É aí que surgiu o reino do norte, porque até agora o reino era um só. E então, por uma palavra dura, por uma insensatez, por não ouvir os conselhos dos experientes, os mais antigos, agora Roboão é responsável pela divisão de Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Nós não fazemos ideia de como os conselhos que nós recebemos podem afetar as nossas decisões, nosso presente e o nosso futuro. Bom, aqueles que já viveram mais têm noção disto, tem sim. Mas quem está começando a vida agora não tem ideia de como o futuro poderá ser afetado pelas decisões tomadas agora. Pode ser para muito melhor. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito óbvia: ouçam os mais velhos, ouçam. Quando ouvir não, tenha paciência. Quando for contrariado, tenha paciência. Não provoque uma pessoa experiente, sem argumentos, principalmente, não faça isto. Porque isso vai criar um embate muito grande. Por que não pode ser assim? E alguém mais experiente vai tentar explicar. Eu não concordo. Mas, não concordo. Eu não entendo. Por que aí começa um monte de argumentos? Fulano pode, Beltrano pode, Ciclano faz, etc e tal. Não há argumentação sólida num debate entre pais e filhos, na maioria das vezes. Não há. Porque a cabeça de uma pessoa, eu disse meio século, né? A cabeça de uma pessoa de meio século não vai bater com a cabeça de uma que tem 20, 19, 18, não vai bater, gente, claro que não vai. Não vai bater. Mas vocês se esquecem que os autores de muitos livros que vocês leem têm muito mais do que séculos. Não tanto assim, não é? Mas tem mais do que século de existência. Já morreram, a maioria deles já morreu, e vocês estão lá usando o seu conhecimento, o que escreveram, como fonte de pesquisa e de conhecimento.
Usem os que estão vivos. Usem os que estão aí do ladinho de vocês. Não escreveram livros, eu não escrevi, né? Não é por falta de oportunidade não, mas eu não escrevi. E muitos aqui não escreveram. Mas em vez de consultar lá atrás os escritores da universidade, não que você não deva fazer isso, continue fazendo isso, mas quando você for sentar do lado do seu melhor conselheiro, que é o seu pai e sua mãe, então pare e pense assim, peraí, espera um pouquinho. Ele está preocupado com o meu futuro e com o meu presente. Ele quer que eu me dê bem na vida, agora e no futuro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Não é fácil. Eu nunca disse que é fácil, não é? Não foi um problema tão grave para mim com relação ao meu pai e minha mãe. Não foi. Não foi. Mas os tempos são diferentes, a natureza do homem continua tão corrupta e decaída como sempre foi. Então, filhos mais jovens e homens com a atitude de Roboão nunca faltaram na história da humanidade, nunca, e não vão faltar. Só que eu oro para que não aconteça dentro do nosso lar. Eu insisto para que não aconteça dentro do nosso lar, porque aí quando Deus levar, eu tenho certeza que a Lídia tem lembranças muito felizes da sua mãe, porque a amou, eu tenho lembranças muito felizes do meu pai, porque eu o amei, e quantas lembranças vocês filhos querem ter dos seus pais quando eles se forem? Porque isso vai acontecer, pela ordem natural dos fatos antes de vocês. Cada palavra dura dita por Roboão ao povo, vocês acham que não feriu? Aquilo machucou terrivelmente. E eles foram embora. E o resultado é o que nós já falamos, o surgimento de outro reino em Israel, que foi um grande problema na história toda. Os piores reis de Israel surgiram no reino do norte. Os reis que não andaram nos caminhos do Senhor, olhem nas escrituras, eles estão no reino do norte, a maioria deles. O reino do sul também os teve, mas a maioria surgiu no reino do norte. Tudo começou aonde? Num conselho não ouvido, num mau conselho recebido e colocado em prática. Nós temos aqui o presbítero Bonora. Ele já me aconselhou várias vezes, não é? Já pedi que ele orasse por mim, não é? Em algumas ocasiões, porque eu sei o quanto este homem importa. Eu sei o quanto o presbítero Garmas importa, e estou apontando para os anciãos da nossa igreja. Aí o mesmo presbítero Osmar, apesar de ainda não ter os 70, não é? Mas mesmo o presbítero Osmar, eu sei o quanto esses homens, o presbítero Nilson, quase da minha idade, pouco mais do que eu, não é? Esses homens importam, porque a palavra que Deus lhes conferiu de presbíteros, quer dizer isso, anciãos, e eu preciso deles nas minhas tomadas de decisão, eu preciso do conselho desses homens, para eu ter condições de aconselhar toda a igreja, pastorear e governar a igreja com sabedoria, para que vocês sejam um povo feliz agora e no futuro. Então nós precisamos do presbítero Bonora, nós precisamos do presbítero Beto, precisamos do presbítero Garmes, do presbítero Nilson, do presbítero Osmar, precisamos desses homens, precisamos dos anciãos da igreja, das anciãs da igreja. Nunca podemos desprezar o valor que essas pessoas têm, nunca, pela experiência de vida que Deus lhes concedeu e as condições para olhar para nós e ficar revendo toda a sua história e ver caminhos que já trilharam, que são os mesmos que muita gente está trilhando agora. Eles olham para nós, se eu já passei por esse caminho aí, eu sei o que é isso aí, eu já vivi isso aí, não é? Por que me aconselhar com alguém que ainda não viveu o suficiente
para poder me ajudar com o meu presente e o meu futuro. É meu colega, é meu amigo, então vou dar risada, vou brincar, vou trocar ideia. Na melhor das hipóteses, eu tentarei ajudar para que ele não caia. Na melhor das hipóteses. Mas na maioria das situações eu vou dizer assim, procura um conselheiro. Fala com a sua mãe, fala com o seu pai, fala com o presbítero da igreja, fala com o seu pastor. É isto que o jovem precisa dizer para o outro. Procura o seu pai, a sua mãe, procura o seu presbítero, procura o pastor, vai conversar com quem pode ajudar você, porque eu tenho as minhas ideias, mas eu sou muito jovem ainda. É uma atitude nobre de um jovem dizer isso para outro, uma atitude muito nobre, dizer que um jovem precisa procurar conselho com alguém mais experiente. Faça isto e você será aprovado por Deus. Eu vou convidar o presbítero Bonora e o cameraman para que venha aqui. O cameraman hoje é o Mili, né? Vem aqui à frente, por favor, porque nós vamos já orar, rogando a Deus que abençoe a vida do nosso irmão, o presbítero Bonora. Eu não ouvi o conselho do meu irmãozinho lá, o Mendes, que era para usar aquele microfone. Eu vou ter que, porque está trabalho, te traz, leva. Vou usar outro microfone, tá bom, Gabriel? Aqui, ó. Pode ficar aí mesmo, seu Bonora. Eu vou ficar num distanciamento aqui, ó. Não, o senhor pode ficar aí, tá bom? Longe de mim, eu te amo. Viu? Eu amo mais aí, se eu ficar um pouquinho longe, tá bom? Aqui tem 1,5 m, tem, não tem? Tem 1,5 m, ok. Não é a Covid que vai levar o senhor não, viu? Não é, espero que não seja não, viu? Então, muito mais se depender de mim. Seu Bonora já teve Covid, vocês estão lembrados? Nem foi para o hospital, seu Bonora? O senhor foi? Foi uma vez, né? Fui internado na enfermaria? UTI. O senhor foi? Incomunicável. O senhor foi internado na UTI por causa da Covid? Incomunicável. É mesmo, mas o senhor ficou um dia lá, né? Eu estava com lepra. O senhor ficou um dia, não foi? Um dia o senhor ficou lá, um dia. E depois voltou para casa, está firme, graças a Deus. Irmãos, Descobriram que eu não tinha nada, me mandaram. disseram assim, esse vaso aí é ruim de quebrar, hein? Aqui. Seu Bonora, eu dou muito graças a Deus pela sua vida, viu? E pelo tempo que o senhor vem servindo a igreja, e a Deus acima de tudo. E eu quero poder contar com a sua ajuda, com a sua amizade, com o seu conselho, sempre, sempre, viu? Convido a igreja que se coloque em pé, por favor, e vamos orar. Nós estamos aí. Enquanto Deus nos der vida, eu estou aí. Amém, amém. Nós vamos orar nesse momento, tá? Incline as suas cabeças, irmãos, que estiverem em casa, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela vida do teu servo, presbítero Bonora, e por seguirmos essa caminhada juntos no oficialato. Que o Senhor use o teu servo, que seja ele, ó Deus, esse instrumento que tem sido nesta igreja, contribuindo para o seu avanço, para que ela permaneça firme, em pé e avante, para a honra e glória do teu nome. Abençoa-lhe, Senhor, livrando seus pés da queda, das armadilhas do inimigo, protegendo a sua integridade física, mental, emocional, sobretudo espiritual, para a honra e glória do teu nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, seu Bonora, eu considero investido no presbiterato para o mandato de mais 5 anos. Os irmãos podem sentar. Convido os presbíteros Garmes e Osmar que venham aqui à frente, por favor, para cumprimentar o nosso irmão, presbítero Bonora. Pode vir mais para cá, senhor, por causa do cabo, isso. Ele está perguntando, será que vai até os 90? Eu disse que a dona Eunice foi a 94, o senhor pode se preparar para 100, 120, né? Então. Meus irmãos queridos, muito obrigado, Deus abençoe, pode assentar, viu? Pode assentar, seu Bonora, muito obrigado.
Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 300 agora sim. Os irmãos que vieram preparados poderão aproveitar este momento para trazer ao gasofilácio seus dízimos e ofertas. Se alguém não ofertou no domingo passado para aquela ajuda lá a Manaus, pode aproveitar e fazer agora também, viu gente? Tá bom? Então, vamos cantar ao som do piano. Irmãos, fiquem em pé e vamos entoar o hino 300, Igreja Militante. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires. Mas perder e com gratidão servindo, quero só por te viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz. E na cruz assim mostraste, para partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor, e sem parar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Podem sentar, irmãos, e vamos orar. Senhor, graças te damos porque o Senhor tem suprido a igreja, suprido as famílias da igreja em tempos difíceis. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor tem nos dado condições, Senhor, e recursos para manter a tua obra adiante, ó Deus, sustentando-a financeiramente e espiritualmente. Abençoa este povo, abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter fidelidade e a ter sempre, ó Deus, o suficiente para devolver-te e entregar aquilo que pertence ao Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Mais uma vez, Miller, vem aqui, meu irmão, por favor. Agora nós vamos descer. Eu vou levar este microfone aqui e vou falar com ele na minha mão, né? Ou não? Tem que ser, né? Pois eu pego meu tablet aqui. Microfonezinho de lapela faz uma falta, hein? Não faz falta. Eu convido os irmãos presbíteros Bonora, Garmes, Osmar, que venham aqui à frente, por favor. Tomem assento aqui comigo. Seu Bonora precisou sair? Precisou, né? Ok. Se assenta aí, irmãos.
Eu acho que aquele pedestal vem aqui, ó. Eu acho. Cadê o Gabriel? Pode deixar o Gabriel, porque eu ponho ele aqui, porque eu não vou poder manipular os elementos da ceia segurando esse microfone, não. A bateria desse já está indo, está piscando. Tá. Podem sentar, meus irmãos presbíteros, por favor. Nosso irmão Nilson já havia me ligado ontem dizendo que não poderia estar conosco hoje, viu? Então a sua presença está justificada neste dia tão importante, por forças maiores do que ele. Muito bem, irmãos, nós vamos aqui seguir as recomendações dadas pelo apóstolo Paulo. Jesus instituiu a ceia. Não foi simplesmente para a gente lembrar que ele morreu, que ele derramou sangue, embora só essa lembrança por si mesma já seria muito importante. Mas Jesus instituiu a ceia para que nós pudéssemos ser nutridos pelo seu corpo e pelo seu sangue. Ele não foi compreendido quando disse que eles comeriam o seu corpo e beberiam o seu sangue. Ele não foi compreendido. E eles ficaram tão escandalizados que se levantaram e foram embora. E só ficaram os apóstolos. Estão lembrados? Só os apóstolos. Então, Jesus, é claro, ele não estava falando de algo literal, né? Não, nada literal. Mas eles não compreenderam, disseram, esse discurso é muito duro, quem o pode ouvir? Ficaram os 12, e Jesus disse assim, não quereis vós também retirar-vos, né? Os discípulos, e Pedro respondeu, né? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas Jesus, meus irmãos, ele é o alimento. Como o sacrifício era no Velho Testamento de animais para Deus o Pai, e eles eram figura de Jesus, Cristo é o sacrifício para Deus o Pai, e para nós é o alimento para a nossa alma, alimento espiritual. Então eu tenho dito que um dos cultos que deveriam ser mais concorridos na igreja é este, que é o culto da Santa Ceia, porque é a única oportunidade que nós temos de comer espiritualmente e beber espiritualmente de Jesus. O corpo dele não está aqui no pão, né? Não está no pão, só para não perder o hábito, né? Pão bonito, diga-se de passagem, não é? Naquele tempo era pão sem fermento, né? E Jesus então tomou o pão, e Jesus não está aqui. Tem uma linha de interpretação que diz assim, ele está aqui no pão. Não está. O pão não se transforma também em corpo de Cristo. Como eu disse, também não é uma mera lembrança. Não, ele está espiritualmente representado pelo pão e representado pelo cálice. Então, quando nós comemos e bebemos, devemos seguir esta clara instrução dada pelo apóstolo Paulo, texto que eu já li reiteradamente e vou ler mais uma vez. Diz o apóstolo Paulo no versículo 28, capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir corpo, come e bebe juízo para si. Então, meus irmãos, nosso papel eu estou participando da ceia, o que é que eu devo fazer quando eu participo da ceia? Olhar para dentro de mim, enxergar os meus pecados, tentar, não é? Porque não dá, eu não dou conta de computar as minhas falhas, reconhecer a minha fraqueza
e suplicar a Deus que tenha misericórdia da minha vida e perdoe os meus pecados. E quando eu me alimento de Cristo, o mínimo que se espera de mim é que eu viva como Ele, porque Ele é parte de mim. Então, nas minhas palavras verão Jesus, nas minhas atitudes verão Jesus, os meus pensamentos serão carregados pela presença imanente de Jesus na minha vida. Então, a vida de um cristão é extraordinária, porque ele é a habitação do Senhor Jesus Cristo, porque ele está sendo moldado e transformado. Então é isso que nós temos que fazer na ceia. Estou comendo, me alimentando de Cristo, devo ser semelhante a Ele. É isso que nós vamos fazer. Na noite em que Ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Da mesmo modo, meus irmãos, da mesma maneira, Jesus também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, bebei dele todos. Um cerimonial extraordinário. Jesus falou assim: olha, vocês não vão beber novamente dele, outra vez, se referindo à sua participação física, a não ser na eternidade, quando eu vou me assentar com vocês outra vez. Era uma experiência ímpar de estar com Jesus presente fisicamente e dizer assim: comam, é o meu corpo, e bebam, é o meu sangue representado. Ele está espiritualmente agora aqui. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que abençoe estes elementos. Incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, estão aqui os elementos que o Senhor estabeleceu para representar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Agradecemos-te pela rica oportunidade e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude alimentando-nos e nutrindo-nos por este alimento maravilhoso que é o corpo e o sangue de Cristo. Abençoe estes elementos, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Como nós temos procedido, irmãos, os presbíteros vão passar distribuindo para vocês já o pão e o cálice, para que vocês possam comer o pão e tomar o cálice, entendeu? Logo a seguir, tá bom? Não precisamos esperar uns pelos outros, não, ok? Vamos orar enquanto isso. Espera só um pouquinho para me servir, tá? Só um minutinho. Honório. Aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Os irmãos que vão participar, fiquem em pé, por favor.
Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Samuel. Pode sentar, pode sentar. Obrigado, Samuel. Pode assentar, meu irmão. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, disse Jesus. Bebei dele todos, sangue derramado em favor de muitos. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo partido em favor de vós. Tomai e comei. Fazei isto em memória de mim. Que o Senhor nos torne, meus irmãos, cada dia mais e mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador que habita em nós. Isso deve servir como encorajamento para enfrentar os dias que nós estamos passando, lembrando que o Senhor é conosco, viu? Ele habita em nós. Então, como Jesus agiria nesses tempos de pandemia? Como é, hein? Nós temos um exemplo na Bíblia. Como ele agiu na tempestade do mar. Como é que foi, hein? Quem se lembra? Tranquilo, descansando. Quem é que estava apavorado lá? Os discípulos, né? Mestre, acorda, nós estamos morrendo. E Jesus disse, homens de pequena fé. Se Jesus tivesse que falar alguma coisa para você e para mim, o que é que ele diria hoje? Hein? Porque ele está tranquilo conosco. Tranquilo. Que nós nunca vivamos, meus irmãos, em pânico e desespero, a ponto de dar oportunidade e ocasião para que Jesus tenha todo o direito de dizer assim, homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Vamos confiar em Deus, irmãos. Nós vamos vencer. Na verdade, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ter paciência e aguardar quando Deus, com a sua mão misericordiosa, tirará do mundo este mal que o abateu. Não é? Vamos ficar em pé. Eu estarei orando, impetrando a bênção, na verdade. Ao impetrar a bênção, nós entoaremos o tríplice amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Nos dê da sua paz nestes dias tão difíceis, tranquilizando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé e ajudando-nos a caminhar de cabeça erguida, olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. A quem seja toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tríplice amém. 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 Podem sentar, meus irmãos, e antes que a nossa irmã Angela toque o pós-lúdio, só vou aqui lembrar, e como esteve de manhã conosco, está novamente aqui conosco, olha que legal, é a Kiko mesmo, né? A Kiko Oka, que é um nome japonês, né? Então é a amiga do nosso irmão Gabriel. Fique em pé para os irmãos te conhecerem, a Kiko, e os irmãos estão mais próximos, vão lá assim a cumprimentá-la. A lá pandemia, né? Vai lá, quem estiver mais perto aí, cumprimentem, né, em nome da igreja. Deus abençoe muito a sua vida, viu? E volte sempre aqui, você será muito bem recebida nesta igreja sempre, viu? Sempre. Meus irmãos, eu me dirigirei à porta para cumprimentar vocês e desejo que todos tenham uma semana muito feliz, muito abençoada e espero vê-los sempre. Não vamos recuar diante do que vem acontecendo na sociedade. Não façam isto. Os diáconos estão orientados a aferirem temperatura, a oferecerem álcool suficiente,
vocês veem a distância que estão aí os bancos uns dos outros, as máscaras, eu sei que elas incomodam, mas meus irmãos, as janelas estão abertas, para que o ambiente seja arejado. Tudo nesta igreja contribui para que você não falte aos cultos, às reuniões. Todos tenham uma semana muito feliz. Na terça estaremos reunidos em oração, na quinta para estudar a palavra de Deus, e domingo que vem estaremos aí, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, amém.